Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora aqui no nosso Bastidores CNN com o advogado Martin De Luca, que representa Donald Trump e a empresa Rumble nesse processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao Bastidores. A Gabriela falava dos próximos capítulos dessa história, o que a gente pode esperar. E de que forma, doutor, eu queria que o senhor explicasse, na sua avaliação, é isso que vocês defendem, Alexandre de Moraes teria violado leis norte-americanas. Obrigado por ter me convidado. A verdade é claro, ele tem 3 mecanismos para solicitar assistência judicial nos Estados Unidos e, porém, para fazer cumprir uma ordem judicial do Brasil nos Estados Unidos. Lembrando que Estados Unidos e Brasil são países com um ótimo relacionamento, pelo qual tem esses canais estabelecidos. Os canais, o mais comum para esse tipo de situação, como estamos falando de uma investigação criminal, é o MLAT, é o Tratado de Assistência Mútua Legal entre ambos países. Tem uma autoridade central no Brasil, uma autoridade central nos Estados Unidos, que é o Departamento de Justiça. Então, quando um ministro do Supremo ou qualquer juiz no Brasil quer mandar um pedido de assistência judicial para fazer cumprir um mandado deles nos Estados Unidos, ele tem diversas formas de fazer isso, né? Quando é um MLAT, obviamente o que acontece é simples. Você encaminha para o Ministério da Justiça no Brasil, transmite para a Autoridade Central nos Estados Unidos e isso vai para o Departamento de Justiça. Aqui que vem o ponto-chave. O Departamento de Justiça vai avaliar esse mandado judicial do exterior, seja Brasil, seja ministro do Supremo, ou seja um juiz de primeira instância, ou seja um juiz do Japão. Vai avaliar esse mandado para determinar se cumpre com as leis dos Estados Unidos e com a Constituição dos Estados Unidos. E caso cumpra com todos os requisitos, encaminha para o distrito correspondente, nesse caso seria o Distrito Federal em Tampa, onde a corte ou o promotor pode fazer cumprir esse mandado. Esse caminho é o tradicional, é o normal, é utilizado todos os dias por inúmeros juízes no Brasil. Nesse caso, o Alexandre de Moraes escolheu, por razões que a Rumble desconhece, encaminhar por e-mail a um e-mail do Departamento Jurídico na Flórida um mandado, como vocês já têm visto, obrigando a empresa a contratar representantes no Brasil para poder se submeter à jurisdição brasileira. Lembrando que a Rumble nunca teve operações no Brasil e até de hoje não tem. Isso não concorda com os canais oficiais. E nesse caso é particularmente agravante quando sabemos que a ordem judicial é para censurar contas dentro dos Estados Unidos de um residente americano, que é um dissidente político brasileiro, que mantém contas também bancárias dentro dos Estados Unidos, e a ordem também pede parar o fluxo de fundos e monetização das contas para esse dissidente político. Ou seja, o mandado do ministro Alexandre de Moraes está solicitando que uma empresa americana sem operações no Brasil bloqueie fundos dentro dos Estados Unidos para um residente dos Estados Unidos e bloqueie as contas globalmente de um residente americano. Agravante de tudo isso é que esse dissidente político já é alvo de uma investigação do ministro, na qual ele tentou pedir a extradição dos Estados Unidos. A administração Biden, mas eu acho que qualquer administração, tanto faz se foi Biden, se foi Trump ou se for qualquer outro presidente, a administração Biden recusou o pedido de extradição, baseado em que não é crime nos Estados Unidos pensar diferente. Então, um crime de opinião, né, ou expressar opinião, não é um delito nos Estados Unidos. Baseado nisso, recusaram a extradição. 6 meses depois, a Interpol tirou o pedido de captura internacional, por razões que a Interpol não explicou, mas obviamente isso só acontece quando a Interpol não acha que é um crime. E, após tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou mandados sigilosos para um endereço do Departamento Jurídico da Rumble na Flórida. Doutor, a gente está falando do blogueiro Alan dos Santos, que é um foragido dos Estados Unidos por ter dispersado o discurso de ódio e também fake news. O senhor está dizendo, a Rumble não tem atuação aqui no Brasil, mas diante desse impasse, a Rumble avalia acabar designando algum representante no Brasil da empresa?
A Rumble não teria por que designar um representante se a Rumble não tem operações no Brasil. Mas vamos imaginar uma analogia. Eu começo uma empresa em Silicon Valley, uma startup, com 20 funcionários. E aí eu vou ter conteúdo. E esse conteúdo vai se transmitir no mundo inteiro, a menos que alguém bloqueie. Então, vai se transmitir em 193 países. Você acha que se a gente recebe um pedido de um juiz na Índia, de outro juiz na África do Sul, de outro juiz em Eslováquia, de outro juiz em Coreia do Norte, pedindo que a empresa com 20 funcionários em Silicon Valley designe e contrate representantes legais em todas essas jurisdições, faria sentido para você? Obviamente não. Não é um mecanismo no qual, na era digital, as empresas podem operar. Você não pode contratar um representante legal em 193 países do mundo, simplesmente porque seu conteúdo se espalha pelo mundo. A Jussara Soares, a nossa analista de política, também está em tela, doutor, ela que viabilizou essa entrevista. Muito obrigada, Jussara. Agora é contigo. Boa tarde, doutor De Luca. Meu questionamento para o senhor é sobre como esse pedido de liminar no Tribunal da Flórida pode ter impacto aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio do Rumble no Brasil. Bom, o que nossa liminar pede, entre outras coisas, é basicamente que se suspendam as ordens, os mandados do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E justamente por ter evitado ou eludido todos os canais oficiais pelos quais o governo dos Estados Unidos pode dar o consentimento aos seus mandados, sejam declarados ilegais e suspensos. É isso que a gente está pedindo inicialmente, na nossa liminar. Doutor, eu gostaria de perguntar se, diante desse cenário, o senhor avalia a possibilidade de uma conciliação, sentar à mesa, eventualmente, com o ministro Alexandre de Moraes, para explicar esses argumentos e chegarem a um ponto em comum. Obviamente, a empresa sempre está aberta a diálogo, a conversa. Nesse cenário, a gente nunca teve conversa. Simplesmente a empresa começou a receber mandados por e-mail após o gabinete do ministro se aproximar aos ex-advogados da empresa e pedir para eles que falem com seu cliente, sendo a Rumble, para que a Rumble recontrate eles, para que eles virem representantes legais no Brasil. Os advogados se recusaram a fazer isso e aí começaram a chover mandados no inbox do Departamento Jurídico na Flórida. Se tivesse uma possibilidade de diálogo, obviamente a empresa sempre está aberta a esse diálogo. Por enquanto, então, o que se tem é essa última ação que vocês moveram contra Moraes, ainda sem uma repercussão jurídica, ou seja, sem uma decisão, certo? É tudo muito diferente para vocês que trabalham com esse assunto no direito internacional? É inédito, o senhor diria, doutor, esse tipo de processo? É inédito. É inédito. A gente passou dias pesquisando, tentando achar algum outro caso similar nos Estados Unidos, nos quais um juiz estrangeiro evitou todos os canais oficiais e começou a encaminhar mandados sigilosos por e-mail para empresas americanas para ordenar que essa empresa americana faça ou deixe de fazer coisas dentro dos Estados Unidos, né? Vamos ter em consideração que esse mandado está solicitando que a empresa suspenda a monetização das contas de um residente dos Estados Unidos. Todas as contas estão nos Estados Unidos. Então, um mandado estrangeiro pedindo suspender a monetização de duas partes dentro dos Estados Unidos. Enfim, a gente não achou nenhum precedente na história dos Estados Unidos de uma situação similar. Então, realmente, pelo menos para nós, é a primeira vez. Muitas pessoas, comentadores no Brasil, mencionam o caso de X, né, do Twitter, do ano passado. Mas esse caso é fundamentalmente diferente, porque a Twitter, ou a X, sempre teve operações no Brasil. Tinha funcionários no Brasil, contas bancárias, negócios, comercialização, monetização no Brasil, uma empresa operando no Brasil mesmo. A Rumble nunca operou no Brasil e até hoje não opera no Brasil. Então,
esse tipo de mandado é realmente diferente. A outra característica que é diferente é que, até onde a gente entende, os mandados para Twitter e X do ano passado pediam censurar dentro do Brasil. Ou seja, eu quero que você bloqueie essas contas no Brasil. E os mandados que a gente recebe pedem que a empresa bloqueie as contas globalmente. Ou seja, está pedindo também que a Rumble bloqueie as contas desse dissidente político para que um usuário em Alasca, ou em Califórnia, ou na França, ou no Japão, também não possa ver as contas desse residente dos Estados Unidos. Doutor, mas no caso, por exemplo, do Alan dos Santos, caso venha uma decisão judicial brasileira de bloqueio, a Rumble estaria disposta a bloquear no Brasil apenas, já que é uma decisão no Brasil? A Rumble não tem operações no Brasil. Então, seria um cenário hipotético. Caso esse for o cenário, obviamente a empresa teria que considerar e reavaliar com advogados brasileiros essa hipótese. Mas a realidade hoje é que, após receber inúmeros mandados do ministro, nenhum restringiu tudo a território brasileiro. O bloqueio de monetização e o bloqueio das contas é global. A Jussara Soares fecha a entrevista. Jussara, contigo. Doutor De Luca, só para ficar claro, teve na semana passada a determinação do ministro Alexandre de Moraes para bloquear o Rumble aqui no Brasil. Neste aspecto, a empresa ela está recorrendo, vai recorrer para poder liberar a plataforma aqui, embora não tenha uma atividade administrativa no país, só para entender como é que vai ser a ação especificamente em relação a essa ação do bloqueio da Rumble determinado pelo ministro Moraes. No Brasil, a empresa não tem tomado nenhuma ação. Se o Alexandre de Moraes quer censurar todas as contas, até agora a postura da empresa é que a gente não opera no Brasil e é território brasileiro. Porém, a escolha acaba sendo dele. É outra pergunta, talvez mais filosófica e de política de Estado e políticas públicas, se faz sentido censurar a dissidentes políticos, mas isso já não é uma questão para a Rumble se pronunciar, porque dentro do território brasileiro. Então, hoje é banida a Rumble, amanhã será banida outra e, sei lá, daqui a 1 ano, 5 anos, seria possível que, se as empresas escolhem abrir mão do mercado brasileiro, o Brasil fica sem redes sociais, porque todo mundo é banido. Mas como vocês já sabem... Não, só para deixar claro, então a Rumble não deve recorrer do bloqueio da plataforma aqui no país. Isso está definido? Não recorre sobre isso? É que recorreria para quem? Não tem autoridade acima do Alexandre de Moraes. Talvez ao Supremo Tribunal Federal, pedir ao plenário do Supremo Tribunal Federal que avaliasse. A empresa não tem tomado nenhuma decisão desse tipo por enquanto. Tá bom. A gente conversou com o advogado Martin De Luca. Ele representa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a companhia Rumble nesse processo contra Alexandre de Moraes. Obrigada, doutor. Até uma próxima. Obrigado por me convidar. Agradeço também nossa Jussara Soares, sempre nos ajudando aqui no Bastidores CNN.